TV Câmara Natal, canal 37. De acordo com o artigo 115 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, passamos ao pequeno expediente. Não estando presente nenhum dos vereadores inscritos, passo a palavra ao ilustre vereador Júlio Protásio, do PSB, que disporá do tempo regimental. Presidente, como não tem nenhum vereador aí, coloque meu nome caso ele não apareça. Caso não apareça, Vossa Excelência será o próximo. Muito obrigado. Professor Luiz Carlos, PMDB. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ranieri Barbosa. Não, eu fui comunicado hoje pela manhã que não teria o pequeno expediente. Até, eu acredito que teria que ser um acordo entre bancadas. Fato esse que na última sessão ordinária não foi discutido esta situação. Então, o que me preocupa é porque, inclusive, até o presidente me ligou falando que iríamos iniciar já às 14 horas sem pequeno expediente. E Vossa Excelência colocou agora que já tem os oradores inscritos, então, a abertura do pequeno expediente. Então, a questão de ordem que eu faço é qual vai ser o procedimento. Vamos ter a sessão ordinária normal, com o pequeno expediente também, a releitura das atas, posteriormente horário de liderança, ou vai se fazer um acordo para interromper e apenas ter a votação do relatório da CEI. Esse é o questionamento que faço. Não por questões regimentais, porque nós sabemos que estaria completamente adverso ao que o regimento rege, mas se tem algum acordo que já tenha sido pré-acordado nesse sentido pela ligação em que me foi abordado essa situação. E o bispo também está confirmando que também ligaram para ele com a mesma situação. Senhor presidente, Vereador Júlio Protásio. antes que Vossa Excelência responda, então, eu queria complementar o questionamento de ordem do vereador Ranieri. Eu queria não só fazer o questionamento, como sugerir. Eu, tendo acesso aqui, vereador Ranieri, vereador presidente Lopes Júnior, ao roteiro e à ordem do dia, a ordem do dia está abrangendo os 6 oradores do pequeno expediente e, logo depois, a análise do processo 024/2012, que é o relatório da Comissão Especial de Inquérito. Também o presidente da Câmara ainda não chegou, o vereador Edivan Martins, que ficou de fazer a abertura, então, falando ao senhor às 14 horas. Então, eu sugiro ao presidente, como uma sugestão, que a gente dê prosseguimento ao normal, que seriam os pequenos oradores, até às 15h30, e, enquanto isso, espero que o presidente já tenha chegado para abrir a sessão e conduzir. Era isso que eu queria sugerir ao presidente interino, vereador Nélio Lopes Júnior. Eu gostaria de responder aos vereadores Ranieri Barbosa e Júlio Protásio, de que, inclusive, a sugestão de entrarmos diretamente, a partir das 14 horas, na apreciação do relatório da CEI dos contratos, foi, inclusive, uma sugestão que partiu de mim. Eu que dei essa sugestão para que nós tivéssemos tempo de analisar os encaminhamentos, o relatório, que todos pudessem ter direito a se pronunciar. No entanto, a decisão de abrir a sessão agora, permitindo o pequeno expediente, é justamente a falta de quórum. Nós não podemos colocar agora para apreciação do plenário o relatório do vereador Bispo Francisco de Assis e os devidos encaminhamentos já apresentados e a serem apresentados por falta de quórum. Então, para que nós não fiquemos ociosos aqui, todos aguardando o quórum necessário para darmos início à sessão, esta presidência decidiu por permitir a realização do pequeno expediente. No entanto, tão logo chegue a esta casa o presidente Edivan Martins, será suspenso o pequeno expediente e passaremos a analisar o relatório da CEI dos contratos. Espero ter esclarecido, Vossa Excelência. Grato pelo esclarecimento. Então, neste caso, inclusive, poderá até me incluir, que eu não sei quais os oradores inscritos, com certeza eu não estou porque eu fui da última sessão, mas fico na suplência caso algum orador não chegue a tempo.
Agora vou apenas esclarecer as senhoras e os senhores vereadores. Tão logo chegue a esta casa o vereador Edivan Martins, nós vamos suspender o pequeno expediente e adentrarmos na discussão do relatório da CEI dos contratos. Questão de ordem, vereador professor Luiz Carlos. Só para deixar bem claro que não é a chegada do vereador Edivan Martins, é a chegada do vereador Edivan Martins e ter quórum nessa casa. Sim, os Porque dois. Porque legalmente nós estamos errado, a sessão só pode começar às 15h30. Estamos no pequeno expediente. Não há nenhum dispositivo legal que faça com que, com a chegada do vereador Edivan Martins, ou o quórum, que se comece a sessão. Sim, de fato, Vossa Excelência, o que nós estamos, na verdade, nós não vamos começar a discutir o relatório por falta de quórum. Mas é natural que o vereador presidente desta casa venha a presidir a sessão, não somente de hoje, como toda e qualquer outra sessão. Mas, de fato, o que está impedindo o início da discussão do relatório e a apreciação dos encaminhamentos é justamente a falta de quórum. Gostaria de passar a palavra ao vereador Júlio Protásio, do PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, jornalistas, população aqui presente na Câmara Municipal do Natal, população do Natal que acompanha através da TV Câmara. Quero, senhor presidente, falar hoje à tarde, no primeiro momento, agradecer a colaboração de 2 secretários municipais que atenderam a reivindicação do nosso mandato e foram fazer uma visita ao Conjunto Pirangi e ao Conjunto Jiqui essa semana. Agradeço ao secretário da Censul, o secretário Luiz Antônio, e ao secretário da Secretaria de Infraestrutura, CEMOP, o secretário Sérgio Pinheiro, que estiveram conosco. O secretário Sérgio visitou as lagoas a Lagoa do Macro, a Lagoa do Jiqui, a Lagoa da Ayrton Senna e a Lagoa do Pirangi, terceira etapa. É um trabalho reivindicatório de limpeza, nesse período ainda que antecede as chuvas que irão cair na nossa cidade. Então, nós estamos solicitando esse trabalho preventivo para que essas lagoas sejam limpas, sejam desobstruídas, para que possam realmente segurar a capacidade de receber a água da chuva, para que não alague e não prejudique os moradores dos conjuntos Pirangi e Jiqui e também da Zona Sul do Natal, tendo em vista que as lagoas transbordam e invadem não só as casas, como as vias de mobilidade, como a Ayrton Senna, que são vítimas todo ano das enchentes por falta de capacidade da lagoa receber. Então, o secretário Sérgio Pinheiro esteve nas lagoas e prometeu, logo termina o trabalho que está fazendo de limpeza em uma outra lagoa da cidade do Natal, possa efetivar essa limpeza nessas lagoas da Zona Sul. O secretário da Censul veio cumprir um compromisso que tinha sido estabelecido pela prefeita da cidade com o Conjunto Jiqui, que era a instalação de uma academia pública, que infelizmente, na gestão passada já da Censul, foi prometido, mas não foi concretizado. A obra se encontrava em abandono lá no Conjunto Jiqui. O secretário visitou a obra e prometeu até agora, o dia 30 de março, tendo em vista que o Conjunto Jiqui vai comemorar o seu aniversário de fundação do bairro, o presente da Censul e da Prefeitura será exatamente a instalação dessa academia pública, e que os moradores realmente agradecem, tendo em vista que é uma reivindicação dos moradores daquela área. E também o secretário da Censul se comprometeu de fazer uma recuperação das praças, uma limpeza, podação, um melhoramento nesses equipamentos urbanos daquela área da cidade do Natal. Senhor presidente, feito aqui os agradecimentos, eu quero agora falar sobre o relatório que será votado na tarde de hoje, relatório que é exatamente o trabalho final na Comissão Especial de Inquérito. E para falar no relatório,
eu quero parabenizar os 5 membros que terminaram a SEI dos contratos. Quero parabenizar a vereadora Júlia Arruda, presidente da SEI, que durante todo o processo da SEI dos contratos demonstrou uma grande virtude da vereadora, equilíbrio. Foram tantas tormentas, dificuldades, tempestades, de renúncia, foram tantas, vereador Heráclito, vereador Capistrano, vereador Júlio, a saída do vereador Chagas porque estava doente, e a entrada de outros vereadores. Então, tudo isso foi um momento de dificuldade, de desequilíbrio, de pressão. E a vereadora Júlia, ela manteve a temperatura 12/8, a temperatura de equilíbrio, uma temperatura de tentar caminhar para o final, caminhar para a execução do trabalho. Então, eu faço isso, faço essa homenagem à vereadora Júlia publicamente. Nem faço de caráter de oposição, nem de situação, mas faço no sentido de admirar que Vossa Excelência teve equilíbrio, teve transparência, tranquilidade para estar acima dessa confusão e tentar caminhar até o final. Parabenizar a vereadora Regina, que foi, junto com o seu mandato, uma vereadora muito estudiosa dos contratos, se dedicou, foi, vamos dizer assim, o estudo inicial que foi o combustível para que a SEI continuasse, que a SEI foi sempre uma palavra, uma pessoa que tinha estudado um pouco mais, que já sabia de alguma coisa. Então, a vereadora e seus assessores tiveram também esse cuidado de, vamos dizer assim, beber dos contratos da SEI. Ao vereador Adenúbio, por ter ficado até o final, contribuído, prestigiado as reuniões e ter contribuído com o seu quórum e com a sua força para que a SEI também terminasse. Agradecer, vereador Bispo, e parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência, a quem eu faço uma homenagem especial. Não porque Vossa Excelência seja um herói, não é nada disso, mas que Vossa Excelência deu o final, me substituiu num momento delicado. Existia um clima de que a SEI não tivesse relator, e Vossa Excelência disse, não, eu quando aceitou, fez o suspense, mas quando aceitou, deu a palavra e cumpriu. O seu trabalho vai ser elogiado por muitos na tarde de hoje. Vai ser criticado por outros. Outros acham que o senhor deveria ter dito isso e não aquilo. Mas, de sorte, o que todos nós devemos elogiar a Vossa Excelência é porque Vossa Excelência fez com que a SEI não terminasse em pizza. Vossa Excelência tem uma contribuição para que a SEI tivesse um relatório. Vossa Excelência assinou, enquanto muitos não queriam mais assinar, participar, ser o relator. Vossa Excelência deu essa contribuição. Então, esta casa lhe deve muito na tarde de hoje. Acho, e vou dizer o que eu sugiro para todos os colegas, é que votem favorável ao seu relatório e que as suas contribuições pessoais, e que tenho certeza que até os vereadores membros da SEI podem ter diversas outras contribuições, querem aprofundar em outros temas, e que essas contribuições possam ser mandadas pela contribuição individual de cada vereador ao órgão competente, que é o Ministério Público. Mas na tarde de hoje eu acho que essa casa deve homenagear a SEI e Vossa Excelência no sentido de aprovar o seu relatório, que foi, acho que, o possível que Vossa Excelência tinha para fazer em tão pouco tempo. Então, parabenizar o vereador Bispo pela sua contribuição como relator e, sobretudo, aos demais membros, que eu aqui já elogiei, pelo equilíbrio e pela persistência. Senhor presidente, era isso que eu queria dizer na tarde de hoje. Gostaria de fazer um esclarecimento, que eu fui abordado pela assessoria de imprensa da casa, no sentido de que a imprensa foi comunicada de que a sessão de hoje não teria o pequeno expediente. De fato, a imprensa foi comunicada nesse sentido e a ideia era que não tivesse o pequeno expediente. Por que é que nós estamos e permitimos a realização do pequeno expediente? Porque nós não temos quórum para darmos início à sessão ordinária, a ordem do dia, que tem como o único processo a ser apreciado o relatório da SEI dos contratos. Exclusivamente pela falta de quórum, momentaneamente, é que nós estamos permitindo
que as senhoras e os senhores vereadores possam se pronunciar no pequeno expediente. Mas, de fato, a imprensa foi comunicada, as senhoras e os senhores vereadores foram comunicados de que a sessão começaria às 14 horas diretamente no relatório, na apreciação do relatório. O que não ocorreu e o que não está ocorrendo pela falta de quórum, exclusivamente por esta razão. Próximo vereador a ocupar a tribuna, vereador professor Luiz Carlos, do PMDB. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, senhoras e senhores, primeiro já ocupo aqui essa tribuna para lamentar a posição da presidência do vereador Edivan Martins, que mais uma vez altera os horários dessa sessão sem ter nenhum instrumento legal. E nós estamos diante de uma peça muito importante, diante de um trabalho, que é a votação do relatório da SEI. E, legalmente, na hora que modifica esses horários, nós ficamos prejudicados. Até a segurança jurídica dessas sessões, ela fica prejudicada porque estão modificando os horários que a gente tem que cumprir o nosso juramento diante do regimento interno, diante da lei orgânica dessa casa. Então, isso não pode ser feito desse jeito. Nós vamos encaminhar um ofício ao presidente Edivan Martins, que no início desse ano já é a segunda vez que modifica os horários dessa sessão sem ter esse instrumento legal. A primeira foi uma manobra do vereador Edivan Martins, colocando para amanhã, para que à tarde não tivesse, a população não acompanhasse. Então, nós chegamos aqui à tarde para a abertura do trabalho, onde teria a mensagem da prefeita Micarla. A prefeita Micarla veio pela manhã, onde as entidades, o movimento, a sociedade desta Casa do Povo sabe que o horário de funcionamento era à tarde e eles viriam à tarde para fazer sua manifestação, quer a favor, quer contra a democracia. Não existe democracia só com a bancada de governo. Democracia tem situação e tem oposição. Nós, entes públicos, temos que saber lidar com isso e cada vez mais fazer com que isso seja a realidade, porque dessa forma nós estamos fortalecendo a democracia. Então, comunicar que o vereador Edivan Martins está aqui, que realmente não pode ser feito dessa forma, ainda mais numa sessão tão importante como essa, que é a votação do relatório da SEI. Então, aí é que tem que ser cumprido todos os trâmites dessa casa, todos os horários, para que, desta forma, essa casa esteja dando o exemplo de cumprir o nosso juramento aqui nessa casa, tanto na lei orgânica, como na Constituição, como no nosso regimento interno. São horários definitivos que, para mudar, é necessário projeto de resolução, é necessário que passe nas comissões, é necessário que ocorra discussão do parecer técnico, primeira discussão, para que a gente, no caso, um projeto de resolução em discussão única e até olhar a lei orgânica, o que é que diz a respeito da mudança do regimento interno. Mas estamos aqui cumprindo o nosso papel. Eu não participei, não fui membro da SEI, a SEI já tinha seus vereadores de oposição, deixar aqui bem claro que a oposição sempre esteve à disposição e que os membros da oposição sempre estiveram o tempo todo dentro dessa SEI, né? Então, cumprindo o seu papel. Se houve atropelo, se houve erros, não foi por conta da oposição que fez o seu papel de estar presente. Eu estive naquela discussão, quando invadiram essa Câmara, né, usaram esse termo, invasão, mas, na verdade, foi importante a presença dos cidadãos natalenses aqui nesta casa, porque eu sempre reclamava nessa tribuna que a sociedade natalense, ela vê tudo ocorrer, os vereadores fazem o que quer, rasga o regimento, muda o horário, vários pronunciamentos aqui, e a população não vem. Então, no momento que veio para que a SEI fosse instalada, porque a SEI não depende da prefeita Micarla, nem do presidente dessa casa, Edivan Martins, a SEI assinou 7 vereadores, tem que ser aberta. Se não foi, estava infringindo a lei. Ocuparam essa casa e tiveram o meu apoio, que toda vez que vier dessa casa para ocupar
com uma causa determinada, que tinha a causa que era iniciar a SEI, e nós, vereadores, mais uma vez, ia rasgar, ia fazer do jeito que queria nesta casa. Na hora que a população entrou aqui, teve meu apoio e vai sempre ter, porque é necessário, sim, um movimento popular. Sem a população aparecer, gritar aqui, vai terminar todo mundo concordando com o que os vereadores fazem a seu bel prazer. E isso não pode, porque para fortalecer a democracia, essa democracia que tantos lutaram, tantos morreram, né, para que hoje temos esse espaço democrático, nós temos que fortalecer. E fortalecer é respeitar as leis que aí estão. Se as leis estão erradas, vamos mudar. Mas, até então, temos que obedecer à lei que aí está. Então, dessa forma, eu disse que essa SEI, inclusive, quando criaram um novo nome, a SEI dos contratos, eu disse que a SEI não era assim. Quem lembra, na reunião com todos os vereadores, lá no hotel em Ponta Negra, eu coloquei, para existir uma SEI, tem que ter um fato determinado. Vamos deixar essa SEI do aluguel. Não, vamos fazer SEI do contrato. Ora, a SEI do contrato. Está aí. Não sei quantos contratos irregulares que a prefeita Micarla fez, que eu não sei nem se ela vai conseguir terminar o mandato, mas esses vários contratos que aí estão, dava para abrir no mínimo umas 10 SEIs, porque para cada escândalo desse, para cada absurdo desse, era para ter um contrato, era para ser uma SEI aberta, uma nova SEI, um novo estudo, porque realmente são coisas que ninguém esperava, né? Nós fazemos oposição responsável e a gente tem que aqui citar o que foi encontrado. O bispo foi muito feliz, o próprio bispo, que é da bancada da prefeita, ele mesmo colocou que verificou, tinha irregularidade, que os órgãos externos realmente fiscalizassem. E é esse o nosso caminho. Quando eu estive aqui no final do ano, com a educação, que a prefeita Micarla, naquela época, devia 56 milhões, hoje é bem mais. O Ministério Público está a cada dia vendo isso, e nós vamos provocar audiência pública aqui para trazer. Mas quando nós pedimos o impeachment aqui da prefeita Micarla, que nós tivemos ainda a vitória no plenário, tivemos 8 votos favoráveis e 7 contra, mas nós precisávamos de 11 votos, faltaram apenas 3, porque 5 se abstiveram, nós poderíamos ter feito o início desse impeachment e teríamos, dessa forma, evitado todo esse trabalho da SEI. Mas não conseguimos, nós tivemos a nossa vitória dentro, mas eram necessários 11 votos, e estamos aqui hoje na luta dessa SEI. Mas, com certeza, podem contar comigo, que com certeza nós encaminharemos isso ao Ministério Público. Aí, como o próprio relator colocou, existem fatos que realmente merecem a fiscalização dos órgãos externos, e nós vamos aproveitar essa deixa do relatório, do próprio membro da bancada, para recorrer ao Ministério Público. Hoje mesmo o Ministério Público já tomou uma decisão, já entrou com a decisão pedindo também um certo valor, se eu não me engano, 7 milhões para ser bloqueado da prefeitura, mais uma ação contra a prefeita Micarla, de várias ações que lá existem. Nós temos mais uma ação, exatamente desta feita hoje, já publicada no jornal com relação ao Ministério Público. E nós temos aqui que fazer o nosso papel, de fiscalizar tudo. Se está errado, se tem coisa errada, nós temos que saber o que é que está ocorrendo, o que é que está acontecendo. Hoje, nós até estivemos já comentando aqui com alguns vereadores, que hoje é uma votação muito importante. Hoje vota-se uma SEI contra a prefeita da cidade de Natal. Então é necessário parabenizar essa casa que andou, e é necessário mais ainda a gente ter a consciência de que dificilmente iremos ganhar. Nós temos vários vereadores da bancada da prefeita e, com certeza, pelo andamento das outras votações, devem acompanhar a posição da prefeita. Então, nós vamos tentar lutar. Eu até fui lá no plenário para saber qual era a reivindicação, e não existe reivindicação do plenário. Eu já pedi até a fotografia, as imagens do plenário, para a gente saber exatamente qual é essa manifestação que está ocorrendo, porque, como foi dito, se são pessoas, se são cargos comissionados, tem que ver no horário que era para estar no horário de trabalho.
Então, é importante a gente ter toda essa imagem, toda essa fotografia, para que a gente veja, verifique se está ocorrendo improbidade. Porque se tem algum funcionário que era para estar no seu horário de trabalho e está aqui nessa casa tentando defender a pessoa, ele sabe que tem a sua responsabilidade e que essa casa tem que fazer o papel dela de fiscalizar. Então, para nossa surpresa, né, já houve, como eu disse, essa manobra no primeiro dia, e hoje nós não podemos permitir que manobras desse tipo sejam feitas tentando interromper nosso trabalho. Os vereadores de bancada são conscientes de que o trabalho foi bem feito, são conscientes de que houve várias audiências públicas e, nesse momento, nós podemos dar uma resposta à cidade do Natal, né, em função de tantas denúncias, em função de tantos contratos irregulares. Então, vamos acompanhar. Ontem já conversei com o vereador Ranieri Barbosa, nós vamos acompanhar a oposição com o vereador Jorge Câmara, a vereadora Júlia Arruda, Sargento Regina, né, para que a gente possa formar um corpo e saber que a população Natal saiba que não vai terminar em pizza, porque mesmo se aqui nós não conseguimos os votos dos vereadores da situação, faremos encaminhamento ao Ministério Público, para que ele, com mais propriedade do que os próprios vereadores, eles possam fazer os encaminhamentos na Justiça, como já vem fazendo um belo trabalho. Eu acho que nunca uma prefeita da cidade de Natal tem tantos processos administrativos como agora da prefeita Micarla de Souza. Então, isso é sinal que essa casa faz o seu papel, que o Ministério Público faz o seu papel, que o Tribunal de Contas faz o seu papel, e que só assim, fiscalizando, independente que é prefeita ou não, fiscalizando com toda a fiscalização de todas essas instituições, torna a democracia mais forte. Porque hoje, quem apoia é fulano, amanhã a prefeitura não é mais Micarla, vão ser outras pessoas, outros cargos comissionados. Quem não está mais lá vai querer que nós, vereadores, continue fiscalizando a cidade do Natal, para que outro prefeito que entre com a sua turma não faça todas e qualquer manobra. E é isso que o cidadão quer, porque ele não pensa só nele atualmente. Ele pensa na sua família, nas gerações futuras, na cidade, que hoje realmente a gente percebe a má gestão que aí está. Então, nesse intuito, nós solicitamos hoje aos colegas que apreciamos aqui, ao apreciar esse relatório da SEI, seja uma apreciação, mas com responsabilidade com a sociedade que nos elegeu. Muito obrigado, senhor presidente. Satisfeito. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem para o vereador Ney Lopes Júnior. Senhor presidente, eu gostaria apenas de informar a Vossa Excelência o ocorrido no início do pequeno expediente. Vossa Excelência chegou agora para assumir a sessão ordinária na condição de presidente desta casa. As senhoras e os senhores vereadores, todos, foram comunicados de que a sessão de hoje teria início às 14 horas, já diretamente na apreciação do relatório